Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. Hoje teremos uma lição importantíssima. Eu sou o professor Gilson Paulo e abordarei a lição de número 11, cujo tema é Ageu, chegou o tempo de reconstruir. Esta lição faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, número 63, da editora Central Gospel. Desde já, agradeço aos ouvintes pela honra e paciência em ouvir-me durante esses minutos. Aproveito o ensejo para convidar você a nos seguir, @crentedocente no Instagram, Facebook, e a se inscrever no YouTube e aproveitar a inscrição, ativar notificações no canal Crente Docente. Assim você terá acesso aos vídeos postados ao longo do trimestre. Vamos lá. Esse livro, Profeta Menor Ageu, logo no versículo 1, encontramos 3 informações importantíssimas. A primeira ligada à autoria, a segunda ligada ao tempo e a terceira ao local. Em relação à autoria, o texto bíblico diz: veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Perceba a ênfase contida neste texto, pelo ministério do profeta Ageu. O ministério aqui é pela força, pelas mãos, pela vida, pela obra, pelo serviço do profeta Ageu. Perceba que Ageu é colocado aqui na categoria de profeta. Não sabemos muito sobre a sua vida, no entanto, a Bíblia nos informa que ele era um profeta. O próprio Esdras, o livro de Esdras, também confirma Ageu enquanto profeta. Neste mesmo versículo, nós temos a datação. O profeta nos informa o período quando iniciou o seu ministério, no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Esse calendário aqui é um calendário lunar. Ao transformá-lo para o calendário solar, que é o nosso, nós temos a seguinte data: 29 de agosto de 520, porque 520 corresponde exatamente ao 2º ano do rei Dario, do rei persa Dario, o rei Dário, ou Dario. É claro que aqui 520 antes de Cristo. Pós-morte do rei Ciro, houve um problema relacionado à questão da sucessão. Trocando em miúdos, o Dario o Grande acabou assumindo o trono e estabeleceu então a estabilidade no império, mas até o ano 520, ou seja, nos 2 primeiros anos desse rei, houve um tempo de instabilidade no Império Persa. E é nessa questão, é nesse momento que nós temos então o ministério do profeta Ageu. Vale também aqui ressaltar que essa data aqui, 29 de agosto, também é importante porque ela marca já o final ali do verão e também da colheita, de sorte que o profeta teve condições plenas de analisar os resultados do plantio realizado durante a sua época. E por fim, o terceiro ponto, e a terceira informação no versículo 1, está lá escrito, a mensagem foi destinada aos repatriados do exílio babilônico, porque o texto bíblico diz: a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Ou seja, as palavras proferidas pelo profeta Ageu foram endereçadas a Zorobabel, bem como a Josué e às pessoas e ao povo que retornou lá do cativeiro babilônico durante a vida, ou durante o reinado dos medos e dos persas. Essa palavra aqui, na verdade, ela se encaixa no ano 520. Portanto, passados aí cerca de 18 anos pós-retorno. Você sabe, você é um estudioso, quando Ciro
o persa assumiu a hegemonia no contexto mesopotâmico, bem como no contexto do Oriente Médio. Ele liberou os escravos, os povos conquistados. Ele permitiu com que os povos conquistados pela Babilônia retornassem para a sua terra natal. E quando saiu esse edito de Ciro, cerca de 50 mil pessoas voltaram para a Palestina, para Jerusalém, com o intuito de reconstruir o templo de Salomão que Nabucodonosor havia destruído. E esse povo foi liderado pelo Zorobabel, exercendo a liderança civil, e pelo Josué, o sumo sacerdote, exercendo a liderança espiritual. Todavia, ao retornar para Jerusalém com o objetivo de reconstruir o templo, em função de vários problemas, em função da resistência que o povo da terra que lá estava colocaram para que a obra não fosse realizada, inclusive enviando cartas para os imperadores da Persa, a obra foi parada, encerrada durante quase 14 anos. Então, passados 14 anos, ou 16 anos mais ou menos, cerca de 15 anos, a obra do templo paralisada, Deus então levantou a vida do profeta Ageu junto com o profeta Zacarias para então encorajar, estimular o povo e a liderança a recomeçar a reconstrução do templo. Vamos lá ver como foi isso. Aqui está. Após 15 anos de interrupção, uns dizem 14, 15, 16 anos, mas aí dá um total mesmo de 16 anos, Deus levanta Ageu para retomar as obras do templo. Eis então o objetivo claro do livro: fazer com que os líderes e o povo continuassem a reconstruir o templo destruído, mostrando-lhes que os fracassos nos outros setores da vida eram resultado da negligência na obra do Senhor. Vamos ver essa questão com clareza. O profeta Ageu, esse livro, a sua mensagem, está realmente relacionada ao contexto do retorno da Babilônia, a passados cerca de 16 anos, 14 anos, portanto, de obra do templo paralisada, suspensa. Deus levanta o profeta Ageu para encorajar e estimular tanto a liderança, na pessoa de Zorobabel, bem como da pessoa de Josué, o sacerdote, mas também o povo. Ele está num contexto em que o povo não está vivendo de maneira plena. Está ocorrendo alguns problemas de ordem múltipla. É bem verdade que um grupo mais rico, mais abastado, estava vivendo numa casa já bem elaborada, numa casa bem aplainada, bem estucada. No entanto, a maioria do povo vivendo de maneira precária. Por quê? Porque ele cita 3 grandes problemas: um ligado à fome, outro à seca e outro ao frio. Os 3 relacionados, porque ele começa a dizer o seguinte, afirmando: ligado primeiro à colheita, semeaste muito, mas colhestes pouco. E também se refere ao consumo: comestes, bebestes e vestistes. No entanto, não vos farteis, não vos sacieis e tampouco conseguem aquecer. Ou seja, vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês vestem, mas não ficam aquecidos. E além disso, o salário de vocês, eles são, na verdade, depositados como se fosse num saquetel furado, ou seja, a carestia era muito grande. O que eles recebiam enquanto salário não era suficiente para poder sanar as necessidades básicas. Então nós temos 3 problemas. Primeiro, na colheita, eles semeavam, mas não colhiam na mesma proporção. Segundo, no consumo, comia, bebia e vestia, no entanto não se fartava, nem se saciava e tampouco se aquecia. E em terceiro lugar, no salário, eles recebiam o salário no saquetel furado, ou seja, a carestia é muito grande. Então qual era a causa?
justificativa. Qual era o motivo? O profeta sinaliza, o profeta manifesta: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Aqui o profeta Ageu está chamando a atenção do povo e da liderança que a miséria, que o fracasso, que o insucesso, que a carestia, que a seca, o frio e a fome eram consequências da decisão do povo em priorizar a sua própria casa, ou seja, a sua própria vida, os seus próprios objetivos, e negligenciarem a casa do Senhor, o templo do Senhor. O povo, aqui junto com a liderança, entendiam que não era tempo do templo, era tempo das suas casas. Mas o profeta chamou a atenção que, na verdade, não era tempo das suas casas, era tempo do templo, ou tempo de reconstruir a casa do Senhor. E eles não poderiam ficar inertes ou paralisados. É preciso mobilidade e voltar a realizar e a reconstruir o templo. Dito isto, ao mesmo tempo que houve uma constatação do problema, também houve uma ordem dada, e essa ordem foi tríplice. O profeta chamou a atenção, mandou com que o povo aplicasse o coração nos seus caminhos, ou seja, uma chamada de consciência, mas também ordenou: subir a montanha para buscar madeira para o templo, trazer madeira, entregar o fruto do trabalho, e terceiro, construir a casa, que era o objetivo final. Deus iria ficar satisfeito se a casa dele, o templo, fosse construído. Edificai a casa, e dela me alegrarei, me agradarei, diz o Senhor. Interessante que o profeta aqui até faz um trocadilho em relação a seca e ruína, porque seca e ruína são palavras cognatas, e ali está dizendo que a seca e a ruína seria vencida, ou seriam vencidos, se a casa fosse reconstruída. Portanto, a ruína daria lugar à prosperidade. Diante do exposto até o momento, cabe uma reflexão. O cenário colocado aqui está ligado a uma questão importante. Quando nós, enquanto povo de Deus, priorizamos a nossa vida em detrimento ao reino de Deus e à sua vontade, os nossos esforços se traduzem em nada, em inoperante. Ou seja, o povo aqui, atentando para as suas demandas pessoais e negligenciaram a reconstrução do templo, essa negligência se traduziu em fome, em frio e em seca, de sorte que o trabalho das suas mãos não foram atingidos pela bênção de Deus. Da mesma forma acontece conosco, quando nós não atentamos para Deus e a sua palavra e não priorizamos o reino, nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar da verdadeira prosperidade. A própria Bíblia diz, palavra de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós precisamos exatamente priorizar o reino. Bom que a palavra profética de Ageu impactou o coração dos seus ouvintes, e eles responderam de maneira favorável, de maneira positiva, e se mobilizaram a implementar força para reconstruir o templo do Senhor e fazer daquela casa uma casa para a glória de Deus. Agora, é bem verdade que essa casa construída não se comparava com a glória da primeira casa. A primeira casa, o primeiro templo de Salomão, com a sua pompa e a sua honra, superava de maneira intensa esse novo templo que estava sendo reconstruído, o chamado templo de Zorobabel. No entanto, Deus, através da boca do profeta Ageu, chamou a atenção do povo para outra questão que aconteceria. Ele agiu
para mostrar uma nova perspectiva para o povo em relação à construção. Olha só o que ele disse no capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ou seja, uma referência aqui a Salomão antes da destruição feita por Nabucodonosor. E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, nitidamente, essa casa agora reconstruída era inferior à casa de Salomão, ou à casa feita por Salomão. No entanto, porém, todavia, Deus encorajou a ação do povo, dizendo-lhe: não fiquem assim, eu sou convosco. Versículo 4. Eu sou o Senhor dos exércitos, não temais. Minha é a prata, meu é o ouro. Farei tremer os céus e a terra e o mar. Virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus aqui, para encorajar, estimular o povo na reconstrução, citou várias coisas. A primeira coisa é: não ignore o que vocês estão vendo, porque eu sou convosco. Não fiquem atemorizados, porque eu sou o Senhor dos exércitos. A propósito, esse Deus aqui de Ageu é o Deus Senhor dos exércitos. É como se fosse uma batalha travada e Deus aqui se coloca como um Senhor de exército, queria vencer os inimigos e dar vitória ao povo, porque por 14 vezes nesse pequeno livro encontramos a expressão Senhor dos exércitos. E Deus também, ao mesmo tempo, se coloca como o guerreiro ao lado do seu povo. Também diz que os recursos ele enviaria, porque a prata e o ouro pertencem a Deus. E mais, ele disse: essa casa pequena, aparentemente, será surpreendida, porque eu farei tremer os céus e a terra e o mar, e nesse templo aí virá o desejado das nações, uma referência direta à pessoa bendita do Senhor Jesus, que foi apresentado nesse templo lá nos dias de Zacarias, ali no contexto exatamente do Novo Testamento, conforme narra o livro do evangelista Mateus. E essa apresentação marcou essa casa cheia de glória. Trocando em miúdos, essa aparente casa pequena que vocês não estão dando atenção, nela eu farei um grande milagre, porque nessa casa, neste lugar, eu darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, ele continua, por isso, diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus iria estabelecer um tempo de vitória, e aquela casa iria ter o privilégio de receber pelos seus portais a entrada messiânica do Senhor Jesus, de sorte que aquela casa seria cheia da sua glória. Ou seja, às vezes nós ignoramos o que fazemos, mas Deus tem surpresas para realizar em nossa vida. Dito isto, não fique preocupado, porque Deus é aquele que é capaz de nos surpreender e multiplicar as obras de nossas mãos. E por fim, ao mesmo tempo em que Deus encoraja a reconstrução, Deus afirma que aquela construção seria impactada pela pessoa bendita de Jesus. Também através dessa questão e da vida de Zorobabel, ele também aponta para um tempo futuro que virá, que é no milênio, depois da grande tribulação, Deus iria restaurar e cumprir cabalmente a chamada esperança messiânica, porque Zorobabel, esse líder civil, iria representar Jesus, que viria mais à frente, que virá no tempo futuro, porque a Bíblia mesmo diz: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos,
te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, meu servo, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, ou seja, como uma garantia, né, como um sinete do rei, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que esse livro de Ageu, ele aponta para o passado, mas também aponta para o futuro. No passado, Deus encorajou o povo a reconstruir o templo e mostrou para esse povo o valor de priorizar Deus em tudo. E também apontou que aquele que prioriza Deus se surpreenderá com as suas bênçãos. De sorte que Ageu é o livro do profeta que nos encoraja, é a mensagem profética que nos dá força e ânimo para avançar. Aqui mostra o valor da mensagem profética, é aquela voz que estimula, é aquela voz que anima, é aquela voz que encoraja, é aquela voz que estimula, é aquela voz que cessa o temor, é aquela voz que cessa a frieza, é aquela voz que cessa a morte, é aquela voz que cessa a fome, que cessa o frio, que cessa a escassez e traz bênçãos, prosperidade e vitória. A minha oração nessa hora é que você seja essa voz profética que restaura, que aviva, que reanima, que restabelece e que dá ânimo para caminhar em direção a Deus, entendendo que Ele é a fonte perfeita de tudo aquilo que precisamos. Que nessa hora, que nessa aula, o Espírito Santo possa te encorajar e dizer que longa é a tua caminhada e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Amém.